Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa quinta aula, Bases da Ciência e da Nutrição. Vamos começar com o que é a ciência hoje. A palavra ciência significa conhecimento. A ciência, nos últimos séculos, tem sido essencial para o desenvolvimento social, além de apontar novas e melhores direções, trazendo inúmeros avanços sociais e tecnológicos. Entretanto, as pessoas tendem a pensar que a ciência está sempre certa e que é definitiva. Veja, em vez de conhecimento completo, a ciência é um conhecimento aberto, relativo e em constante transformação. É lógico que o acúmulo de muitos dados ao longo de décadas de pesquisas pode certificar algumas hipóteses e derrubar outras, mas a dúvida sempre deve persistir. E é importante que persista, a fim de que a própria ciência possa continuar avançando e se aperfeiçoando. E em relação à saúde, a ciência oficial estabelecida, ela não vem se mostrando nada confiável, envolvida com inúmeros interesses obscuros das indústrias farmacêuticas e alimentícias, Big Pharma e Big Food. Esses interesses, eles acabam modelando, como a pesquisa se desenvolve e os mesmos resultados que são obtidos através dessas pesquisas. Assim, nós temos serviços de saúde, de modo geral, incompetentes, que tratam sintomas em vez de identificar e ajudar as pessoas a resolverem seus problemas de saúde. Felizmente, em contrapartida, existem pesquisadores trabalhando para mostrar essas limitações. Por exemplo, vale mencionar John Ioannidis, Ele é professor de medicina com foco em política e pesquisa de saúde na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Em um dos seus artigos, por que a maioria dos achados de pesquisa publicados são falsos, e que tem um dos artigos com o maior número de downloads na história da internet, ele mostra essas limitações da ciência. O Ioannidis, ele estudou que a maioria dos desenhos e configurações dos estudos científicos é mais provável que os achados dessas pesquisas sejam falsos do que verdadeiros. Porque, segundo ele, essas pesquisas estão sempre direcionadas pelos vieses predominantes. Ou seja, o pesquisador, ele geralmente busca testar a hipótese que ele já está convencido, Isso é muito comum e mesmo quem divulga os achados científicos também tende a citar autores e artigos que têm relação direta com os próprios interesses, em geral ignorando outras pesquisas que não subsidiam ou que não confirmam esses vieses e esses interesses. Como a gente pode ver, em vez de um posicionamento passivo e obediente diante da autoridade da ciência oficial, em vez de um locus de controle externo, a gente precisa de um comportamento ativo e questionador, que deriva de um locus de controle interno para poder acompanhar e monitorar de modo participativo a atividade e a política científica. Vamos ver o seguinte, em vez de certezas, é importante a gente valorizar a dúvida, estimular o debate, a reflexão e a liberdade de ação. Precisamos chamar a atenção para o interessante conceito da ciência do cidadão, citizen science, ou seja, esse comportamento participativo e questionador, que eu estou propondo com um locus interno de controle para acompanhar e monitorar a atividade científica. A ciência da saúde, isso é crítico, porque generalizações precisam ser muito criteriosas. Todos nós somos muito diferentes uns dos outros.
O que serve para uma pessoa não quer dizer necessariamente que vai servir para outra. Existem padrões e mecanismos biológicos naturais que, evidentemente, todos precisam conhecer e respeitar. Mas o pior mito que existe é que todos reagimos do mesmo modo aos alimentos e que, quando se segue uma determinada dieta, o corpo de todas as pessoas vai se comportar do mesmo jeito. Não é assim que funciona. Isso precisa ser revisto, né? E aí, falando um pouco de ciência da nutrição hoje, né? Então, em termos de ciência da nutrição, o histórico mostra uma ciência muito promissora, né? Com muitos avanços, mas ainda muito nova e imatura. Como a gente pode verificar, né, nesse artigo aí, História da Moderna Ciência da Nutrição. Essa linha de conhecimento ainda tem muito espaço para avanços e para aperfeiçoamentos. Vale a pena a gente olhar nesse artigo, né, as principais mensagens que ele está sugerindo. Primeiro, a ciência da nutrição é bem jovem, com menos de um século. A primeira vitamina isolada ocorreu em 1926. A primeira metade do século XX focou na descoberta, isolamento e síntese dos micronutrientes essenciais e de seu papel nas deficiências nutricionais. Isso criou forte precedente para o reducionismo, diretrizes e uma política para atender má nutrição. Por exemplo, ingestão de gorduras saturadas ou açúcar, sem considerar com mais profundidade a qualidade da dieta como um todo. Os recentes avanços em nutrição mostram que a dieta como um todo, ou padrão, e não uma métrica focada em nutrientes específicos, é que podem explicar as doenças crônicas. E nessa segunda imagem, vale a pena a gente ver a linha do tempo da nutrição, né? A era da descoberta das vitaminas, o isolamento de nutrientes, a formulação das recomendações diárias, né? O RDA, a fortificação das plantações, e sugere, com base nessas novas aprendizagens, o futuro, com as complexidades dos novos padrões de dieta, qualidade sobre quantidade, processamento e aditivos alimentares, com foco na saúde pública melhor atendida. Então, como a gente pode ver, ainda há muito espaço. A ciência da nutrição é muito promissora, ainda há muito espaço para renovações e melhorias. Esse conteúdo da ciência da nutrição, ele é também bem desenvolvida numa entrevista concedida pelo Ioannidis, que a gente está apresentando aí, onde ele fala, né, onde ele explica melhor o papel dos vieses na pesquisa em nutrição. E o problema da nutrição ser mais orientada por preconcepções do que exatamente por fatos, né? Esse outro artigo aí que a gente está mostrando também, Desafio de se reformar a pesquisa epidemiológica nutricional. Ele sugere a necessidade de uma reforma radical na ciência da nutrição. Mais um artigo, Revelações na pesquisa em nutrição. Demonstra que a nutrição está estruturada principalmente em dados observacionais inconsistentes a partir de pesquisas epidemiológicas e que, a partir delas, é muito difícil estabelecer relações de causalidade utilizadas para sustentar grande parte dos guidelines ou das diretrizes que sustentam atualmente os conhecimentos oficiais da ciência da nutrição. A verdade é que se confia demais na memória, e memória de longo prazo, no que as pessoas comeram. Também sem separar variáveis críticas. Por exemplo,
comer carne faz mal e deve ser evitada. E não se leva em consideração, em geral, que a pessoa que come carne também bebe, fuma e come um excesso de comida artificial refinada. Então, isso aí precisa ser revisto. E certamente será. Uma avaliação mais detalhada, ela mostra que a pesquisa em nutrição apresenta uma taxa de erro muito próxima da impressão geral média que uma pessoa tem sobre nutrição. A ciência da nutrição encontra-se estruturada em um significativo percentual de pessoas motivadas por visões culturais, religiosas e até pessoais. Por exemplo, muitos autores, eles realmente sentem que suas opiniões são as melhores, as mais corretas e que são aquelas que devem ser adotadas por todos. Vejam, por exemplo, o volume de retratações científicas organizadas pelo Centro para a Integridade Científica, Center for Scientific Integrity, que são realizadas a partir dos artigos científicos publicados em ciência. Um volume muito alto de retratações em virtude de pesquisas que são, de algum modo, desconfirmadas, né? Então, um exemplo de dissonância da ciência da nutrição. Um excelente exemplo também da inconsistência na ciência da nutrição pode ser demonstrada nesse artigo Dietas de Modernos Caçadores-Coletores, e na qual se observa uma variação substancial no conteúdo de carboidratos dependendo do ambiente. Né? Resultados obtidos em uma análise etnográfica. O que acontece? Dependendo da latitude e longitude de onde se encontra essa comunidade, né? Mais ao norte utiliza-se menos carboidrato, existe menos oferta de carboidrato, mais para o Equador, né? Mais para as regiões trópicas, existe um maior consumo devido a uma maior oferta de carboidratos. Mas, de qualquer modo, esses autores estudaram 229 dietas em comunidades atuais de caçadores-coletores. E a média de ingestão de carboidrato nesses grupos estudados variou entre 16% a 22%, o que mostra um valor muito menor do que as recomendações oficiais da nutrição, atualmente 60% para seres humanos saudáveis. Com base nessa observação, não é lógico recomendar 60% de carboidratos, ignorando, né, os malefícios de farinha, açúcar e óleo refinado, além de que há uma tese geral de se evitar a ingestão de carne vermelha. Como a gente vê, a nutrição moderna precisa levar muito mais em consideração, né, do que ela está levando hoje. A nutrição é um dos temas mais envolvidos com mitos e dogmas, e muitas escolas e pesquisadores, como a gente acabou de falar, seguem mais as próprias convicções, sem abertura para considerar outras visões. Nós precisamos de uma ciência da nutrição com foco no indivíduo e não na coletividade. Segundo Ioannidis, pode até parecer mentira, mas as evidências atuais em nutrição são quase que integralmente tendenciosas e, logo, não são confiáveis. Ele diz que não chega a 100%, mas estamos bem próximos da totalidade. Por outro lado, nutrição e dietas são essenciais para uma vida equilibrada e saudável. A conclusão é que, nessa aula, é que a ciência da nutrição certamente merece algo muito melhor. E a solução depende das contribuições de cada um de nós. Um conceito apropriado em ciência do cidadão é a pesquisa do N1, ou seja, sua saúde é sua responsabilidade. Você estuda os dados da ciência, interage com diferentes grupos, mas é responsável por estudar e conduzir a própria saúde. Professores e terapeutas são marcos sinalizadores. Você percorre seu caminho. Ninguém pode curar ninguém. Toda cura é sempre uma autocura. Veja, pesquisa do N1. O N1 é um total de 1, que é você. E você pega esse total de 1
e vai comparar, e vai incluir, e vai conhecer as pesquisas e os resultados das outras pessoas. Mas, no final da conta, cada um é responsável por si mesmo, e esse é o momento atual, né? É o desafio nesse momento que a gente vive. Pela atenção, muito grato. Nos vemos aí na próxima aula. Valeu!